1 Coríntios, no capítulo 11. Versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Também Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 19. Jesus, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto, o que estava para trair. E no versículo 24 continua: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, de uma maneira bem sucinta, mas eu, há pouco tempo lendo essa passagem, eu confesso que eu não lembrava também dessa discussão, que em outros evangelhos nós vemos que ela acontece em outra situação. Mas, então isso já havia passado entre eles, temos o relato da própria mãe de João e Tiago, pedindo ao Senhor Jesus para que Tiago e João se assentassem à destra dele, na eternidade, na glória. E eu confesso que eu não lembrava que houve também essa discussão nesse momento em que o Senhor Jesus ele estava ali às portas de ser entregue, às autoridades, aos homens, às portas de ser levado ali à cruz para ser sacrificado, para ter consumado ali o seu padecimento, a missão na qual ele havia vindo na terra. E lendo esse trecho, esse relato, eu confesso que eu fiquei bem perplexo, bem vendo essa situação e vendo quão absurda é essa situação, porque ela é uma situação em que o Senhor Jesus ele está ali distribuindo esses elementos ali para os seus discípulos, para aqueles que o acompanharam, durante os seus 3 anos e meio de ministério. E o Senhor Jesus ele falando do seu padecimento, falando que ele vai ser entregue, falando que o sangue dele vai ser derramado, e falando que um dentre aqueles que estavam presentes, o trairia. Um daqueles que o acompanharam durante esses momentos, um daqueles íntimos dele, um deles seria aquele que o entregaria para que Jesus fosse morto pelos homens. E talvez, dentro dessa discussão, ou nessa situação em que o Senhor Jesus ele fala, um de vocês vai me trair.
E eles começam, então, né, assim, a indagar, será que vai ser eu? Será que vai ser eu? E levado, talvez, por essa indagação, eles começam, né, e partem para outro caminho, né? E é uma conjectura minha que podemos fazer algumas conjecturas, mas dentro dessa indagação, não, será que eu? Não, mas não é possível. Eu sou muito melhor do que esse que está aqui à minha direita, eu sou muito melhor do que esse que está aqui à minha esquerda. E eles começaram a indagar quem dentre eles era o maior. Se o Senhor Jesus, ele coloca que um deles o trairia, e aí aos olhos humanos, né, seria talvez a pior raça, né, de ser humano, alguém desleal, alguém traindo a um amigo, eles partem então, não, então se um vai trair Jesus, com certeza não sou eu, porque eu sou muito melhor do que qualquer um que aqui está. E eles começam a ter esse tipo de discussão. Só que, infelizmente, irmãos, e fazendo também essa aplicação para mim, né, e vou ser ousado também de nos colocar, né, agrupar os irmãos junto desse contexto, não dá para nós deixarmos essa situação de lado como se não houvesse esse risco da nossa parte, ou como se não, muitas vezes, né, como parte do corpo de Cristo, como comunidade, de uma maneira coletiva, nós aqui na Rua Presidente partindo o pão, bebendo do cálice, né, fazendo memória do Senhor semanalmente, domingo após domingo. Será que nós não somos levados ou nós não nos encontramos a uma situação similar a essa? Em nós participarmos desse momento e, de fato, nós não conseguirmos fazer memória da obra do Senhor e nós não conseguirmos olhar para o sacrifício do Senhor e olharmos para a pessoa do Senhor, porque nós estamos olhando para nós mesmos, porque nós estamos mais interessados nas coisas que concernem a nós. Nós estamos aqui presentes, mas com um coração muito egoísta, muito individualista, pensando em nós e não fazendo esse exercício de discernir o corpo, sem entender que se o meu irmão tem falhado, se o meu irmão ele tem tido dificuldades com o pecado, eu preciso me incluir nessa situação de entender que ele faz parte do mesmo corpo ao qual eu pertenço. E não olhar para o meu irmão de uma maneira inferior e não me olhar de uma maneira superior comparado aos irmãos. E aí, irmãos, qualquer coisa, qualquer situação que quando estamos aqui nos faz tirar, né, os nossos olhos de Cristo, tirar o nosso pensamento do sacrifício do Senhor e do sangue derramado dele, e faz com que nós comecemos a pensar em coisas relativas a nós mesmos, né? Qualquer uma dessas situações, ela vai nos impedir de discernir o corpo. E ela vai nos tornar indignos de participar desse momento. Porque se nós nos atentamos, né, para esse texto de Coríntios, em que nosso irmão Paulo ele escreve essa carta aos irmãos ali em Corinto, o que vai tornar alguém indigno não é a questão do pecado, né? E a gente já colocou, e acho que é sempre bom reforçar, que também o Senhor Jesus ele não fala, né, para que nós vivamos de qualquer maneira, muito pelo contrário, ele nos chama e essa mesa, né, esse sacrifício nos fala de uma nova vida em Jesus Cristo, de um novo viver, uma nova maneira de viver em Jesus Cristo. Então, o indignamente ali, ele não está relacionado diretamente à questão de um pecado, né, de uma fragilidade nesse sentido, mas está relacionado a não conseguir discernir o corpo. Então, que o Senhor nos livre, irmãos, nós cantamos, né? A gente poderíamos até ir para domingo passado, onde a mesa do Senhor, os cânticos, né, elas foram muito voltadas para essa dignidade do nosso Senhor Jesus. E hoje também não foi diferente, quando nós cantamos que estamos aqui para glorificar ao nosso Senhor Jesus, quando nós estamos aqui para adorar, né? O motivo de estarmos aqui é para adorar o Senhor Jesus, e aí nós cantamos a história do padecimento do Senhor Jesus nessa última música.
Só que, de uma maneira incrível, nós podemos cantar essas coisas sem realmente fazer menção e sem realmente fazer memória da obra do Senhor, porque nós estamos preocupados se somos maiores que os nossos irmãos. Nós estamos preocupados com coisas que vão dignificar a nós e não ao Senhor Jesus. Então que o Senhor Jesus, que o Senhor ele nos livre, irmãos, de participarmos desse momento sem discernir o corpo. Que o Senhor nos livre de nós participarmos desse momento pensando em nós mesmos, pensando na nossa semana, pensando nas nossas coisas que temos para fazer, porque esse momento ele não é para isso. Esse momento, ele é um momento para nós termos os nossos olhos e o nosso pensamento completamente voltados para a pessoa do Senhor Jesus, entendendo com muita clareza o que significa esse momento, entendendo com muita clareza o que significa a obra do Senhor Jesus no Calvário, o porquê que ele se entregou, o porquê que ele derramou o sangue dele em nosso favor, o porquê fomos salvos. Que o Senhor ele nos ajude a não termos esse mesmo coração e esse mesmo espírito que os discípulos ali tiveram naquele momento em que o Senhor estava ali na sua última ceia, na última ceia que ele participou como homem, né? Como ele mesmo disse, ele só participaria novamente, só tomaria novamente do fruto da videira no reino dele. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a termos clareza e discernimento quanto a esse momento e que o Senhor nos livre de olhar para nós mesmos, irmãos. Que o Senhor nos livre, né? O examinar para nós não é nesse sentido, examinar a nós mesmos não é nesse sentido, né? De vermos quão grande nós somos, quão maior nós somos que os nossos irmãos, muito pelo contrário, né? O Celso leu também esse trecho também de Paulo, né? Paulo é o principal dos pecadores, né? Ele é aquele que se considerou o pior, né? Aquele que não merecia ser salvo, mas o Senhor Jesus o salvou para mostrar a longanimidade dele, né? A longanimidade do Senhor Jesus. Que vejamos isso, essa graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas através deste momento. E não aquilo que nós somos ou deixamos de ser, não. O que nós somos, nós precisamos ser em Cristo Jesus. Por causa da obra dele e porque o sacrifício dele proporcionou esse momento. De nós sermos encontrados dignos, de nós sermos justificados pelo sacrifício dele. E é por causa disso que nós podemos agora entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus o Pai. Porque através do sangue de Jesus, né, Hebreus 10, foi aberto um novo e vivo caminho para que, de uma maneira ousada, nós possamos comparecer. E tendo essa intimidade, relacionamento e comunhão com o nosso Deus e Pai, por causa do sangue de Jesus. Então que o Senhor nos ajude a participarmos desse momento, discernindo o corpo, examinando a nós mesmos e olhando única e exclusivamente para o nosso Senhor Jesus. Graças damos, Senhor, porque sim, de fato, os nossos pecados, a nossa transgressão, a nossa rebeldia, Senhor, tudo isso levou o Senhor à cruz. Tudo isso fez com que o Senhor carregasse algo que não pertencia ao Senhor. Mas o Senhor nos amou, o Senhor obedeceu ao Pai. Senhor, e de verdade não há merecimento nosso, Senhor, na obra da salvação. Pelo contrário, o que há é a graça do Senhor sendo revelada, Senhor. É o amor do Senhor sendo manifestado. Porque o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu mostrar o teu amor através da cruz, através do teu sangue, através das tuas feridas, através da tua humilhação, Senhor Jesus. E nós agradecemos por isso. Agradecemos porque todos nós fomos incluídos no teu corpo. Todos nós, sem exceção, todos aqueles que já confessaram a ti, fomos incluídos no teu corpo, Senhor Jesus. E por isso agradecemos, porque imerecidamente somos chamados a pertencer ao Senhor,
somos chamados a pertencer a essa salvação e merecidamente somos chamados a participar desses elementos para anunciar a tua obra. Por isso agradecemos, Senhor, porque é um convite feito pelo Senhor a nós. Um convite feito por este que é o Rei, por este que é o soberano, pelo Eterno, feito, Senhor, a pecadores que, sem a tua graça, são completamente miseráveis. Por isso nós colocamos mais uma vez aqui que necessitamos do derramar da tua graça sobre as nossas vidas e necessitamos desfrutar e viver a realidade do teu sangue derramado, Senhor, para que ele verdadeiramente seja eficaz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos inserir em um corpo. Muito obrigado porque somos famílias de Deus, Senhor, e é a tua obra que permitiu isso. É no teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Senhor Jesus, ele convida, então, né, a todos que o pertencem, a todos que o confessaram, a todos que tiveram seus olhos abertos para ver essa realidade, né, para ver esse sacrifício e para adentrar a realidade desse sacrifício. Esse é um convite que o Senhor Jesus faz a todos esses que já têm experimentado dessa nova vida, dessa salvação dada através do sangue dele.